Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Espiritualidade. Veja, é muito importante entendermos que todos nós temos aqui uma missão, seja na área espiritual, profissional, humanas e social. Ela será útil e terá vida se tivermos uma espiritualidade refinada, mas isso partirá de um desejo interno e de uma busca de vivência na mesma. Justamente porque o momento não é depois, amanhã, mais tarde, daqui a um tempo, mas sim o momento em que estamos vivenciando e vivendo. Isso se potencializa quando os nossos olhos estiverem na nossa caminhada mais para o para-brisa do carro que conduzimos, porque no retrovisor e nas janelas laterais terão aqueles que vão dizer: ei, para com isso é fanatismo, isso é doença, né? Saia desta. Sempre tem esses. Às vezes, nossa vida de espiritualidade está em decadência e debilitada por causa desses ou por causa do nosso comodismo, não é? Veja, como um pequeno pé de lírio, envolvidos por pragas daninhas, por gramas, matos, não é? Que o sufoca. Eis aí uma das razões pelas quais nós devemos cortar esses matos, essas pragas daninhas que vêm sufocar esse lírio do esplendor de Deus em nós. Assim também no terreno espiritual, a libertação nos leva a uma mudança de hábitos, de vida, numa prática do amor, ação. Vemos hoje caminhos e caminhos de espiritualidade, mas com grande risco de afunilamento mental, levados para um vil caminho do fanatismo e da escravidão psicológica. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versos 14, diz que nós devemos buscar uma espiritualidade sadia, de um alimento sólido para adulto, para podermos discernir entre o bem e o mal, que nos leva a uma visão mais globalizada de todas as coisas, que nos previne dos laços vios, não é? Dos gurus convenientes sanguessugas de almas. Eis aí uma dica para se trilhar, né, numa espiritualidade de vida refinada, não é? E de uma visão ampla espiritual. Primeiro, né, tomar uma posição e a partir daí decidir num processo de ação, não é? No intuito daquele desejo do querer interior. Segundo, reavaliar meus hábitos, meus costumes, condiz com aquilo que eu quero para a minha vida. Terceiro, cuidar da racionalidade. Às vezes caminhamos muito pela razão excessiva do eu sei, do eu sou, do eu posso. Arrancar de dentro de nós o orgulho e dar lugar à humildade. Ter uma audição mais sensível às coisas espirituais. Você já ouviu aquele ditado que se diz: por pensar demais, a vida passou e ele não viu? Sim. Então por que ficar esperando, não é? Não dar uma chance para uma vida sensível às coisas espirituais, não é? Se você analisar, você verá que hoje se fala muito em modernidade, né? Mudanças de hábitos, tecnologia e etc. Isto é bom? É claro que é. Mas quando se tem olhos e boca, coração sensível às coisas espirituais. Por isto, a busca de uma espiritualidade refinada, com os anseios de uma integração mais completa em si mesmo, devemos entender que este processo de espiritualidade, não é, acontece para que a graça de Deus esteja sempre completa em nós, que vem em auxílio atendendo o nosso clamor de espiritualidade e faz crescer em nós um desejo de refletir o bem e a paz, de discernir o certo, não é, do errado e de filtrar, tirar aquilo que é ruim e ficar somente com aquilo que é bom. São Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos 10, não é? Que Deus nos dá o discernimento dos espíritos,
Muitas vezes se aproximam de nós muitas pessoas e nós muitas vezes não compreendemos que espírito é esse que se aproxima de nós. De repente tem pessoas sobrecarregadas de maldade, mas ao discernimento do espírito faz com que você tenha sabedoria para não cair em laços, não é? Vejamos o que São Paulo nos diz, não é? Na carta aos Efésios, no capítulo 3, de 3 a 5. Diz assim: foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Lendo-me, podereis entender e compreender que me foi concedido do mistério cristão, que em outra geração não foi manifestado aos homens, de maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É muito interessante ver isso. Por isso que enquanto Deus estiver quente em nós, não é, aquecendo o nosso coração e nossa espiritualidade, seremos luz e o calor humano ativado em nós e para aqueles que se aproximam de nós. Assim como uma fogueira, enquanto se coloca lenha, ela tem fogo. Tirando a lenha, o fogo vai se apagando. O cristão tem que ser constante, sempre colocando lenha na busca de uma espiritualidade mais refinada. É ou não é verdade que quando se descobre que tens, de repente, uma doença, logo se procura o médico e segue a partir dali as suas instruções e comprando o remédio necessário para sanar a sua dor? Mas se não vai ao médico, é prejudicado por causa da enfermidade adquirida no processo do caminho. Por isso é bom entendermos, não é, que o ser humano não é somente corpo, carne, pois há nele uma dimensão espiritual, um chip que nos foi dado para estarmos em conexão, não é, direta com o Criador, é o Espírito Santo. Daí se explica porque muitos, por ter cometido pecados, não é, fica anos a fio sem procurar Deus, não é? O que nos cabe aí então é abrir para uma moção maior na busca de uma espiritualidade mais refinada e no espírito reconhecermos as nossas limitações, não é? Persistente na busca da luz divina. Em Romanos 7, de 14 a 26, São Paulo nos dá uma noção entre a nossa fraqueza e a misericórdia divina, não é? A graça, o Espírito de Deus sempre em nosso socorro. Veja o que ele diz: sabemos de fato que a lei é espiritual, mas sou carnal vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer, o bem, está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que eu não quero. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, não é? Mas o pecado que habita em mim, encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está em meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livra deste corpo que me acarreta para a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. Por outro lado, pela minha carne, sou escravo do pecado. Veja, São Paulo nos dá essa noção da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Cabe a você, cabe a mim, temos o anseio, a vontade, o desejo dessa busca do ardor divino em nós. Entender que só há uma espiritualidade refinada e, veja, purificada na humildade, não é? Que nos abre a porta do amor, da esperança e da fé. Por isso cabe a mim, cabe a você, cabe a nós ter uma vontade, um desejo de uma mudança
mudança de hábito na espiritualidade. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.